Tudo bem com vocês, pessoal? No vídeo de hoje eu trouxe algumas perguntas relacionadas a intercâmbio na Irlanda que vocês deixaram nos comentários dos últimos vídeos. Lembrando que se eu não respondi nenhuma das suas dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder aqui em vídeo, tá bem? Começando pela dúvida da Gargaluê. Vou precisar muito de emprego, já estou indo para Cork nesse 6 de fevereiro e agora estou apreensivo. Tem alguma dica? Bom, o Gargaluê comentou sobre um vídeo que eu fiz sobre as minhas considerações para quem está planejando ir para Cork, para pensar bem, né, e realmente calcular se o seu objetivo é trabalhar durante o intercâmbio. Nas pesquisas que nós fizemos junto aos nossos alunos nos últimos 2 anos, o pessoal tem reclamado ou questionado se realmente vale a pena ir para Cork por conta da dificuldade de conseguir trabalho como estudante de idioma e principalmente por conta do alto custo do aluguel em Cork, chegando aí a ser a segunda cidade mais cara da Irlanda hoje. Então, pouco dinheiro entrando e muito dinheiro saindo, às vezes acaba desbalanceando aí o resultado dos seus objetivos, se a ideia é juntar um dinheirinho para investir em outras coisas futuramente. Mas sim, tem soluções, né? Claro que as pessoas têm mais dificuldade, né? A tendência é que demore um pouco mais para conseguir trabalho, talvez não faça tantas horas, mas tem sim como você fugir dessa crise, claro, colocando a mão na massa. Não tem jeito, gente. Sai da internet, sai dos grupos e vão para os lugares entregar o currículo de vocês. Eu vou deixar no link aqui um workshop que nós temos sobre trabalho na Irlanda. É gratuito, tá? Público aqui no YouTube. É um trabalho que nós fazemos com os intercambistas da Enjoy Intercâmbio. Então, um workshop aí de 2 horas, mais de 2 horas, explicando todas as formas de você aplicar para as vagas e principalmente como você vai construir o seu currículo para o padrão irlandês, como você vai se apresentar para o gerente, quais são os melhores horários para você conseguir chegar nos locais, para conseguir se apresentar para o gerente, não para o garçom, como você se comportar, né, ali na hora de entregar o seu currículo, perguntar se está precisando, como você se comportar num possível teste, tá? Então tem várias dicas nesse workshop, com certeza vai ajudar, tá? Então assim, não tem segredo, as pessoas pecam muito procurando em sites online, mas gente, trabalho na área de hospitalidade é muito rotativo, às vezes nem dá tempo dele postar, ele já coloca a plaquinha ou pergunta para algum funcionário se ele está precisando, e aí é no boca a boca. Então assim, é mais networking e bater perna, entregar currículo no porta a porta do que aplicar online, tá? Todo mundo que aplica online reclama que não tem resposta, tá? Mas assista um workshop, eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá bem? E pro pessoal que me criticou, que falou que eu estava exagerando, gente, é só vocês lerem os comentários do vídeo que eu fiz, tá? É claro, sempre vai ter um ou outro que conseguiu de maneira mais fácil, mas no geral as pessoas estão com dificuldades para conseguir trabalho em Cork e reclamando muito da acomodação. Difícil de encontrar, tendo que dividir quarto, né? Muitas pessoas não vão para Dublin porque querem ter quarto privado e infelizmente Cork está cada vez mais difícil você alugar um quarto privativo num valor que dê para você pagar. Próxima dúvida é da Natasha Tasha. Excelente vídeo. Estou pensando em ir para Athlone, por ser uma cidade menor. Alguma nova atualização para essa cidade em específico? Olha, Natasha, assim, nós temos atualmente alguns estudantes em Athlone, mas temos bastante estudantes chegando agora esse semestre, tá? Eu acredito que eu possa fazer sim um vídeo mais específico, de repente até trazer alguns estudantes para o nosso quadro de podcast, né? Para eles contarem um pouquinho mais da experiência deles. Mas basicamente assim, vamos lá, Athlone, tem uma escola boa, um excelente custo-benefício, tá? Então uma escola mais acessível. Logo, vão ter muito mais brasileiros na escola do que outras nacionalidades, mas é uma cidade interessante, assim, é uma cidade de interior, mas que não fica tão longe das principais cidades, como por exemplo Dublin e Galway. Se você pegar um ônibus de 1 hora e meia, você já está numa dessas duas cidades. Não recomendo vocês morarem e estudarem em Athlone e trabalharem nessas outras cidades. Aí fica muito caro, né, todo dia ir e voltar, porque não é tão pertinho assim, mas para visitar, passear, né, porque Athlone é uma cidade realmente pequena. E é um ponto meio que estratégico ali, porque, por exemplo, todo mundo que chega na Irlanda por Dublin acaba indo visitar Galway. Então recebe vamos dizer assim, é uma ponte turística ali. Não é uma cidade turística necessariamente, mas recebe alguns turistas que estão fazendo esse caminho, param para descansar e ali conhecer um pouquinho mais do interior da Irlanda. Tem os hotéis, né, que sempre estão ali contratando. Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal com o Thiago, que mora, né, em Athlone, e falou da experiência dele, né, de ter um amigo que era kitchen porter, que conseguiu um visto de trabalho como kitchen porter, obviamente como chefe de cozinha, né, mas ele na ocasião ele estava como kitchen porter. Até fiz um vídeo recente aqui, vou falando sobre isso, vou deixar aqui no izinho para vocês assistirem. Mas resumindo, é tão difícil de conseguir mão de obra em cidades pequenas assim, que o chefe, ou o head chef da cozinha, contratou ele
mesmo sendo Kitchen Porter, porque não é uma profissão do Critical Skills, né, que dá visto de trabalho, mas migrou ele para chefe, mesmo ele não tendo experiência, com o acordo de que ele faria o curso pago pelo próprio hotel, e aí mudaria a profissão dele de Kitchen Porter para chefe de cozinha, né, possibilitando ali um visto de trabalho, e justamente porque ele não achava mão de obra melhor do que a dele, gostava muito do menino, né? Então isso já não é pouco comum acontecer isso em cidades menores, tá? Então, assim, é uma cidade onde tem um custo de vida bem interessante, tá? Ali você consegue, sim, pagar ali entre 400 a 500 euros num quarto, tá? Se for um quarto maior, cama de casal, talvez 600, 700 euros, mas já é um custo mais baixo do que as principais cidades, Dublin, Galway, Cork, etc. Você consegue ainda hoje, um casal, alugar um pequeno estúdio, tá? Um apartamento de um quarto, na faixa aí de 1.200, 1.300 euros, eu acho que é um valor legal, é o que você pagaria num quarto privativo em Dublin, por exemplo, uma casa cheia de gente, você consegue alugar um apartamento só para vocês em Athlone, acho que isso é um baita de um benefício, tá? O Bruno também perguntou, Athlone, você acredita ser uma boa cidade? Aí respondi aqui, porque ele colocou aqui logo na sequência, o seguinte, eu e minha namorada vamos em abril para lá. Acha que devemos trocar? Nosso objetivo é aprender inglês, mas também seria bom ter suporte de brasileiro. Andei pesquisando, mas não tem muito sobre essa cidade. Bom, atualmente o pessoal que está lá não tem feito muito vídeo no YouTube, postagem, que o pessoal está mais focado realmente na própria vida, né? O intercâmbio, o trabalho, né? Os objetivos, etc. Mas, assim, nós temos, né, o próprio Thiago, que dá uma força para os alunos, né? Tem um serviço separado que a gente tem, que é realmente o suporte personalizado, né? Onde ele pode junto abrir conta no banco, visitar acomodação, esse tipo de coisa. Mas tem sim bastante brasileiro na escola, tá? Pode ficar tranquilo. Só acho que talvez não tenha tantas pessoas fazendo publicações em redes sociais, mas tem sim, tá, gente? Jéssica Andrade, para quem vai ficar em Galway, tem que ver na imigração de Galway? Me falaram que tem que ir lá para Dublin fazer isso. É isso mesmo, Jéssica. Hoje, para quem não sabe, acho que já tem mais de um ano já, todas as aplicações de visto são feitas em Dublin agora. Não tem problema você mora em Galway, você mora em Cork, ou você mora em Naas. A Irlanda é um país muito pequeno, gente. De Galway, que é o extremo lado da ilha, né? Para Dublin, que é o lado oposto, ou seja, você atravessa o país inteiro em 2 horas de carro. Tá? O ônibus vai dar ali 3 horinhas, porque vai parando, né? Mas aproveita, né? Conhece a cidade, vai passear, né? Não vai só pelo visto, né? Aproveita conhecer a capital também, tá bem? E a última dúvida da Maria Vete Farias. Estou querendo ir para a Irlanda em 2027, fazer intercâmbio. Tenho que chegar quantos dias antes das aulas? Maria, nós sempre recomendamos chegar no final de semana que antecede o início do seu curso. Então, se o seu curso começa na segunda, né, normalmente todas as segunda-feiras iniciam as turmas novas, você chega ali entre sexta e domingo, tá? Se for casa de família, acomodação da escola, geralmente pede para chegar aos finais de semana. Ah, Cauê, eu posso chegar uma semana antes? Olha, na regra diz que, né, você tem 8 semanas de férias. Essas férias, elas só podem ser, vamos dizer assim, usadas, né, a partir do momento que você já iniciou o seu curso. Tem que ter, teoricamente seria assim, você teria que completar 25% das aulas, tá, para tirar 2 semanas, mais 25, mais 2 semanas, e por aí vai. Ou finaliza os 6 meses de aula para tirar as 8 semanas de férias. Ou seja, não tem como você tirar férias antes de começar as aulas. O oficial de imigração pode entender que você estaria ali se beneficiando das regras de uma forma que não é o correto, tá? Tem pessoas que chegam uma semana antes? Sim, tem. Muitas pessoas que chegam uma semana antes e não dá nada. No máximo ali um puxãozinho de orelha, falaram que não era para chegar tão antes assim, porque não pode tirar férias e blá blá blá. Até aí, passa. Nunca vi alguém ser negado a entrada por estar chegando uma semana antes. Mas 2 semanas antes, já aconteceu, por exemplo, da pessoa falar assim, não, ou você entra como turista agora, depois sai e volta quando é para você voltar, ou então você não entra. O que você prefere? E aí complicou a pessoa, que ela teve que gastar, né, com hotel, enfim, acomodação e passagem aérea para fora e voltar depois, né? Mas é isso, gente. Tenta chegar entre uma semana e o final de semana que tá tudo certo, tá bom? Então era isso. Lembrando, vocês deixem nos comentários se sobrou alguma dúvida. Eu vou ter o maior prazer em trazer resposta em vídeo aqui para vocês. Não se esqueça de deixar o like se esse vídeo ajudou. Botãozinho de hypar ajuda muito também. E claro, a sua inscrição. Estamos chegando a 100 mil inscritos. Quem sabe esse ano a gente bate essa meta. Um grande abraço. Enjoy life. Live your dream. Cheers.